A animação My Wedding, também conhecida como Inside Poems, que foi lançada no Tribeca Film Festival em 2020, é uma profunda reflexão sobre as pressões sociais que moldam o comportamento feminino e as expectativas relacionadas ao casamento, à identidade e ao papel das mulheres na sociedade. O filme foi escrito e produzido pela autora Lethan Signe Bowman, que gastou 7 anos para concluir a obra, utilizando 62 lápis e um processo meticuloso de pesquisa para integrar ciência e crítica social na trama. A história de My Wedding segue a protagonista Xiao Ma desde a infância até a vida adulta, explorando sua jornada de autoconhecimento e resistência a normas sociais opressivas. Desde pequena, Xiao Ma é ensinada a ser uma boa garota, o que significa que ela deve se comportar de maneira digna, ser submissa e aceitar as regras impostas pela sociedade. Essa abordagem inicia um ciclo de conformidade, onde as meninas são ensinadas a esconder suas ambições e desejos para se encaixar no que é esperado delas. As mães, por exemplo, ensinam suas filhas a guardar a agulha antes de casar, como se esse fosse o único modo de manter seu valor na sociedade. Para as meninas, perder a agulha, ou simbolicamente, perder a virgindade antes do casamento, seria um grande erro que as marcaria para sempre, enquanto os meninos podem se comportar livremente sem enfrentar as mesmas críticas. À medida que Xiao Ma cresce, ela se depara com as complexidades do relacionamento amoroso e as expectativas sociais que moldam esse processo. Em sua adolescência, ela experimenta a dor de descobrir que os homens com os quais se envolve nem sempre são dignos de sua confiança, como Xiao Shuai, um garoto do qual ela se apaixona à primeira vista. Porém, ela logo percebe que ele está envolvido com uma gangue de ladrões, o que a faz questionar suas escolhas e o valor do amor. Ela reflete sobre o que realmente é importante em um relacionamento e começa a perceber que, muitas vezes, as mulheres são ensinadas a se submeter a um ideal romântico que nem sempre leva à felicidade ou realização. O filme também explora a ideia de que, em muitos casos, as mulheres são ensinadas a acreditar que devem ser dignas e elegantes, enquanto seus parceiros masculinos têm a liberdade de ser quem desejam sem enfrentar as mesmas pressões. A sociedade impõe que as mulheres ajam como se estivessem em constante demonstração de virtude, mesmo quando isso envolve aceitar situações de abuso ou desigualdade. Xiao Ma, por exemplo, aprende a se comportar de maneira apropriada, mas, ao longo do tempo, essa falsa postura de ser perfeita começa a sufocá-la. Ela se vê em um relacionamento com Xiao Xie, um homem que não tem emprego nem ambições, mas espera que Xiao Ma o sustente e apoie seus sonhos. Essa dinâmica reflete um padrão social onde, muitas vezes, a mulher é pressionada a se submeter a um papel de cuidadora e provedora, ao mesmo tempo em que é ensinada a manter um comportamento digno e elegante, independentemente das circunstâncias. As mulheres, como Xiao Ma, se encontram lutando para equilibrar essas expectativas, ao mesmo tempo que buscam a liberdade de ser quem realmente são. A história revela a dor e a frustração de se encaixar em um molde que não foi feito para elas, e a necessidade de se libertar dessa pressão social. Outro aspecto crucial do filme é a crítica ao casamento como um fim em si mesmo. Xiao Ma é ensinada a acreditar que a única maneira de ser completa é encontrar um bom marido e manter o casamento a qualquer custo, independentemente de estar ou não feliz nesse relacionamento. Essa visão distorcida do casamento leva a uma série de escolhas questionáveis, como o desejo de ter filhos para manter a união, mesmo que o relacionamento não seja saudável. No entanto, o filme mostra que essa visão do casamento pode ser prejudicial, não só para as mulheres, mas também para as crianças que podem ser afetadas pelas tensões e pelos problemas dos pais. A ideia de que um filho pode salvar um casamento é um mito perigoso que perpetua a ideia de que o valor de uma mulher depende de sua capacidade de manter um relacionamento, mesmo quando ele não é saudável. À medida que Xiao Ma amadurece, ela começa a perceber que sua felicidade não deve depender de agradar aos outros ou seguir um roteiro imposto pela sociedade. Ela rejeita as expectativas de ser a esposa perfeita e se recusa a permanecer em um relacionamento que não a faz feliz. Isso é simbolizado por sua decisão de deixar Xiao Xie, um homem que representa todas as limitações e frustrações que ela experimentou ao longo de sua vida. Em um momento de grande transformação, Xiao Ma decide finalmente ser fiel a si mesma e lutar por sua liberdade, sem se preocupar com as críticas ou julgamentos da sociedade. O filme também reflete sobre a questão da sexualidade e da identidade de gênero.
Xiaoma vive em um mundo onde as expectativas sobre o comportamento das mulheres são rígidas, mas ao longo da trama ela começa a questionar essas normas e entender que ser mulher não significa seguir um script tradicional. Em uma das cenas finais, Xiaoma encontra Xiaobo, um homem que a aceita como ela é, sem exigir que ela se encaixe em um padrão rígido de feminilidade. A relação deles é construída sobre respeito mútuo e aceitação da identidade de cada um, mostrando que o verdadeiro amor não é baseado em expectativas sociais, mas na autenticidade e no respeito. A animação My Wedding é uma crítica poderosa às normas sociais que tentam moldar o comportamento das mulheres. Ela aborda questões de identidade, casamento, amor e sexualidade de uma maneira profunda e significativa. Ao longo do filme, vemos a jornada de uma jovem que luta para ser fiel a si mesma em um mundo que tenta impor uma imagem idealizada de feminilidade. O filme oferece uma mensagem clara e urgente para as meninas e mulheres: a liberdade e a felicidade não podem ser encontradas na conformidade, mas na autenticidade e na coragem de ser quem somos, sem medo de desafiar as expectativas sociais. Essa animação, cheia de simbolismo e complexidade, oferece uma reflexão sobre as normas de gênero e como elas afetam a vida das mulheres. Após assistir ao filme, muitos espectadores sugeriram que ele deveria ser incluído em livros didáticos, como uma forma de ensinar as meninas desde cedo sobre as armadilhas das expectativas sociais e a importância de ser verdadeira consigo mesma. O filme é uma chamada para as mulheres se libertarem das amarras da sociedade e viverem suas vidas de forma plena, sem se submeter aos canalhas que tentam controlá-las ou limitar seu potencial. Assim, My Wedding se torna mais do que uma animação, mas um manifesto sobre o empoderamento feminino e a importância de viver a vida da maneira mais autêntica possível.